preciso confiança para transformar escuridão em luz. E aqueles que confiam arriscam colocar seu destino nas mãos erradas. Porque há aqueles que rezam por você e há aqueles que rezam contra você. E não importa o quão cuidadoso você seja, às vezes você não consegue perceber a diferença. John Constantine. Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Neste vídeo falarei um pouco sobre um dos personagens mais excêntricos da DC Comics, o ocultista John Constantine. Personagem que os não leitores da obra Hellblazer provavelmente devem conhecer em virtude da adaptação cinematográfica razoavelmente conhecida, onde John foi interpretado por Keanu Reeves. O filme não é tão bom, mas ajudou a colocar o personagem no radar das massas novamente no início dos anos 2000. Pode parecer, devido ao estilo despojado, excêntrico e arrogante de John, que ele seja um personagem moderno, compatível com o espírito da atual época. Mas o fato é que ele já está por aí há bastante tempo. Sua primeira aparição se deu antes mesmo dele estrear sua própria HQ. John apareceu pela primeira vez como um personagem secundário na The Saga of Swamp Thing, revista número 37 de 1985. Na época, sua função era de um consultor espiritual, procurado para oferecer suporte sobre assuntos específicos relacionados ao sobrenatural. Tal concepção viria a se tornar a carreira de John em Hellblazer, visto que ele é algo que nós podemos chamar de detetive ocultista. Psicologicamente falando, Constantine é um personagem pouco previsível. Sua excentricidade e inventividade são as características que tornam suas HQs uma leitura recheada de entretenimento, embora o material seja mais indicado para o público adulto, importante frisar. Entre o céu e o inferno, John Constantine é aquele que está na borda, dando o dedo do meio para ambos, mais preocupado em fazer alguma coisa de bom na sua trágica e lamentável vida, repleta de acontecimentos ruins que o assombram desde a infância. John é alguém que seguir o roteiro de anjos e demônios não é algo muito, digamos, atrativo para ele. Ele é o artista que improvisa no palco. Ele está mais para um músico de jazz do que um musicista clássico, se é que entendem o que quero dizer. A personalidade tempestiva, imprevisível e oscilante de Constantine talvez se justifique pelo fato dele ser filho de 4 pais diferentes. No que diz respeito a autores, ele é criação de Alan Moore, Stephen Bizet, Rick Veitch e John Totleben, todos de muita personalidade e que certamente, no choque de visões, colaboraram para criar a mente complexa do personagem, sempre tempestuoso com alguma coisa. A HQ Hellblazer foi publicada pelo selo alternativo da DC Comics, a Vertigo, cujo conteúdo era normalmente mais dark, gráfico e perturbador, mais indicado ao público adulto. Neste sentido, os autores tiveram carta branca para experimentar com o personagem sem se preocupar muito com possíveis repercussões negativas. E liberdade criativa, meus caros, é algo que sempre traz uma bênção para o artista. Ela inspira escritores e artistas a darem algo a mais para suas criações, e neste sentido, não demoraria para que John Constantine se tornasse o personagem mais queridinho da Vertigo e um absoluto sucesso comercial. É algo interessante como ele carrega em seu estilo o que podemos associar ao estereótipo do rockstar, o que não chega a ser surpreendente, visto o gosto dos autores pelo gênero musical, e a inspiração visual do personagem ter sido claramente o baixista e vocalista da banda The Police, o Sting. Nas primeiras encarnações de Constantine, podemos constatar que o interesse de Alan Moore e dos demais foi criar um personagem cuja moralidade é algo constantemente questionável. Até porque, como mencionei, John não dobra os joelhos para o céu e nem para o inferno. Ele joga segundo suas próprias regras. É um fanfarrão egocêntrico no melhor estilo inglês de Liverpool, sua cidade natal.
John é alguém ciente das etiquetas, funcionamento do meio social e dos grupos que ele precisa se inserir para realizar o seu trabalho. É alguém bastante analítico. No entanto, o controle sobre si, sua imagem pública e modus operandi próprio é algo que ele coloca na frente de tudo. Tendem a ser sua prioridade. Embora tenha sido responsável por ações louváveis no decorrer da história de Hellblazer, dificilmente ele é alguém que possamos chamar de herói. Alguns dizem que ele é um anti-herói. Eu, Corvo, particularmente, acho que ambos os termos são inadequados para ele, porque se há algo que ele não suporta é ser rotulado de alguma maneira. Por saber que o mundo humano é constantemente manipulado pelos interesses do céu e do inferno, John Constantine tem pavor de qualquer rótulo que dê a entender que ele se encaixe em algum tipo de padrão. Ele é um revoltado de carteirinha, até mesmo paranoico com o fato de ter alguma cordinha sendo puxada sobre si, que esteja servindo de marionete para os interesses ocultos de alguém. Ele é persona não grata no mundo dos vivos e também dos mortos, seja no andar de cima ou no andar de baixo. Todos de algum modo querem ferrar com a vida dele, pois em algum ponto o próprio John, como excelente vigarista que é, já melou com os planos e interesses de todos eles. Isso é algo não muito fácil de fazer caso não participe ativamente de todos esses mundos, das fofocas, interesses e bochichos que circulam neles. E esta é outra característica de John. É alguém que, embora sempre exposto, está sempre inserido em ambientes dos mais diversos. Ele tem contatos com todo tipo de gente, desde a burguesia até moradores de rua. Troca ideias com freiras e padres. E no mesmo dia, toma alguns tragos com motociclistas e prostitutas. Em termos de personalidade, Constantine é muito carismático, mas ao mesmo tempo alguém provocador, desafiador e que rapidinho pode se tornar um pé no saco. Alan Moore o imaginou como o típico sabichão, que independente de onde esteja, tem sempre alguma informação relevante para sair de alguma enrascada, ou também para criá-las. O elemento-chave de John é sua bússola moral questionável, algo que o leitor deve ter sempre em mente. Ele é brilhante e sagaz, mas ao mesmo tempo é também um vigarista e manipulador de mão cheia. A aparência pode parecer não ser um fator-chave para o personagem, mas eu tenho que frisar que sim. É, e muito. O fato de Keanu Reeves ter sido criticado no papel cinematográfico por não ser tão canastrão e não ter cabelos louros não foi por acaso. Isso é algo que o fandom de Hellblazer, enjoado como é, exige em sua representação. E foi uma das razões de Matt Ryan ter sido mais bem recebido, embora a série de TV, que ele participou, tenha sido horrível. Ryan caiu como uma luva no personagem, mas o roteiro foi simplesmente uma atrocidade. A questão estética é importante para o personagem porque, embora seu design seja simples, de um loiro de meia-idade com sobretudo marrom, Alan Moore queria transformar John em um símbolo pop do ocultismo, quebrar com a ideia de que um mago só pudesse ser representado por velhos barbados e com roupas estranhas. A escolha de Sting como inspiração visual se deu muito em virtude disso, porque tornaria John Constantine um personagem automaticamente identificável e, ao mesmo tempo, subversivo à ideia de magos e feiticeiros de aparência senil e esotérica, sendo substituída por uma despojada, descuidada e ao mesmo tempo jovial. Outra característica marcante de Constantine é, sem sombra de dúvida, o seu cinismo. Sendo bem honesto, é algo difícil encontrar um personagem que seja tão cínico quanto ele. Se houvesse a categoria no Emmy, Oscar ou Globo de Ouro para cinismo, qualquer ator que interpretasse John Constantine já seria um candidato forte para o prêmio. É algo neste nível. John afronta constantemente todas as convenções morais e sociais impostas, e a razão disso eu imagino que já tenha ficado clara a esta altura da minha explanação. Mas o detalhe aqui é o fato dele ser cínico não apenas porque as convenções o incomodam. John faz do seu cinismo quase que um meio de vida também.
ele nunca sai do personagem. Aparentemente, lapidar seu próprio cinismo é uma das coisas que mais o motiva no cotidiano, de maneira em geral. Ai de todo aquele que decidir passar recibo, dar lição de moral ou mesmo se revelar preso a tabus. Constantine sabe ser bastante inconveniente, algo que pode ser engraçado para o leitor em virtude das muitas situações constrangedoras que encontramos em Hellblazer. Mas ter um cara como ele por perto, na vida real, bem, digamos que é bastante inconveniente. E que seja também justificável, esperada aquela necessidade humana de dar um soco na cara dele em alguns momentos. Mas não se engane achando que ele seria uma espécie de antissocial, alguém isolado em virtude disso. Muito pelo contrário. Constantine atrai muito as pessoas, mesmo que ficar próximo ou andar com ele não seja algo muito inteligente de se fazer. Mesmo sendo alguém desiludido e inconsequente, que encontrou na prática da magia uma forma de controlar minimamente sua vida, a intensidade, os vícios e a adrenalina que fazem parte do seu cotidiano costumam ser elementos muito atrativos para as pessoas que tentam se aproximar dele. Como John não abre mão de uma boa farra, ele não reclama de tanta atenção. O umbigo dele sempre foi grande, na mesma proporção de sua boca suja e excessiva sinceridade. Mas ele é uma espécie de imã social, e obviamente um caminho curto para alguém se dar mal também. Não é raro que amigos e pessoas próximas morram simplesmente por gostarem ou se importarem com ele, um motivo de sofrimento para John. Mesmo que ele saiba das consequências que esperam que aguardam aqueles que se aproximam, ele é alguém que não deixa de valorizar e gostar dos amigos verdadeiros que faz, e sofre quando os perde. Tragédias, de maneira em geral, são coisas que sempre o acompanharam. Muitas, inclusive, foram causadas por responsabilidade dele próprio, embora muitas outras foram obra exclusiva de inimigos cuja única intenção era de machucá-lo. Exemplos históricos do personagem são pertinentes para demonstrar como a linha que separa culpa e inocência para John é algo tênue. Darei um original, o inaugural da vida de merda que ele teria pela frente. Quando ainda era uma criança, John começou a experimentar magia sem muito conhecimento de causa, e ao ser aconselhado sobre um feitiço poderoso, este o realizou sem consciência de que o preço do funcionamento era o sacrifício de alguém. O resultado disso foi a sua casa pegar fogo, matando seus pais no processo. Outro ponto é que falar sobre preferências com John inclui também as sexuais. E no caso dele, falar sobre isso é imprescindível. Como disse anteriormente, a essência do personagem é a contravenção, e ele simboliza isso em todas as dimensões. A homofobia nos Estados Unidos era muito mais forte no fim dos anos 80 e no início dos anos 90. No entanto, naquela época, ela era mais naturalizada pelos meios de comunicação. Gays e lésbicas se mantinham mais dentro do armário por medo de serem agredidos, perseguidos e mortos. Algo que se estendia também para o cinema, literatura, TV e também para os quadrinhos. Definitivamente todos os meios de comunicação. Constantine, enquanto um contraventor de convenções, também foi um personagem feito para provocar o público mais conservador. Ele é abertamente bissexual, como já era de se esperar. Isso foi algo que se acentuou bem cedo em Hellblazer, visto que foi por volta de 1992 que o público passou a ter consciência de que ele já tivera parceiras e parceiros. Como ele foi ficando cada vez mais popular no decorrer dos anos, Constantine passou a ser visto participando de obras do universo expandido da DC, namorando Zatanna e também o feiticeiro Nick Necro. A reputação de John, enquanto um dos feiticeiros mais poderosos do mundo, é proporcional ao nível de experimentação que ele se dedica. E ela se dá com particularmente tudo, com magia, conhecimento acadêmico, artes, literatura, folclore, relacionamentos interpessoais. É daí que advém sua vasta experiência, que faz dele uma espécie de sabichão, pois a maior parte das coisas que ele conhece teve origem em algum tipo de experiência teórica
e prática. Sua gama de habilidades e especialidades é gigantesca demais para mencionar, sem tornar a tarefa ingrata e enfadonha. Ele é um verdadeiro grimório ambulante. Mas eu posso citar algumas mais marcantes como projeção astral, viagem dimensional, adivinhação, exorcismo, controle mental, necromancia, telecinese, isso no departamento daquelas consideradas sobrenaturais. Mas não posso deixar de ressaltar as sociais, porque elas são aquilo que realmente dá o tom do personagem, revelam sua identidade e personalidade. John é um ótimo negociador e não tem muita dificuldade em passar a perna nos outros, a não ser que esteja lidando com algum cachorro grande, alguém da mesma laia que a dele. É também um investigador altamente qualificado, algo imprescindível para os trabalhos que realiza. Além disso, ele também é um ótimo prestidigitador, capaz de fazer pequenos truques de mágica, úteis para desviar a atenção. O cara até canta, foi membro de uma banda punk na juventude. Enfim, esta é uma breve introdução do personagem sem grandes pretensões. É uma porta de entrada para mergulhos mais profundos para aqueles que não conhecem John Constantine e a obra Hellblazer. Tanto o personagem quanto a série foram muito influentes e continuam sendo até hoje. Sucessos da cultura pop, como a série Supernatural, Grimm e até mesmo Hellboy, foram profundamente inspiradas por John Constantine e Hellblazer. Caso goste de algo no estilo das obras citadas, fatalmente ficará encantado com as HQs, porque o nível de profundidade, maturidade e complexidade delas é bem maior do que todas as que citei. Poucas limitações encontrarão nelas, a não ser o fato de John não saber andar de bicicleta. Isso sim, ele não sabe, ele nunca aprendeu. E caso você seja um fã de Coldplay, terá de ser um pouco tolerante, visto que é um dos pontos fracos de John, música que ele considera sonolenta, ótima para dar um bom sono, o que eu particularmente tendo a concordar com ele. Fico por aqui, meus caros. Um abraço do Corvo.